Olá pessoal, meu nome é Lana Santos do Clube FI e estamos aqui em mais um programa Investindo com a Lana para você, investidor que está começando a sua jornada de investimentos, quer aprender um pouco mais sobre finanças, investimentos em geral e sobre economia como um todo. E hoje vamos falar sobre um assunto que você provavelmente já se perguntou ou já ouviu alguma comparação. Renda fixa ou fundo imobiliário? Qual é melhor? Qual é mais arriscado? Qual que paga mais? Então hoje a gente vai descobrir a resposta para todas essas perguntas. Mas antes de mais nada, Herbert, solta essa vinheta. Muitos investidores têm a dúvida de saber qual é o melhor produto para sua carteira, renda fixa ou fundo imobiliário. E às vezes até confundem um pouco esses dois produtos sem entender muito bem as diferenças entre cada um. Mas, apesar de serem parecidos em alguns pontos, eles são de fato produtos completamente diferentes. Para entender isso, vamos começar bem do começo. O que é uma renda fixa? A renda fixa é uma classe de ativos ou uma modalidade de investimentos que tem três principais características. Mas para começar, tem uma bem básica que é: a renda é fixa. Eu sei que parece óbvio falar isso, mas é que muitas pessoas, quando veem, por exemplo, uma oscilação no preço de um título de renda fixa, pensam, poxa, mas a renda é fixa, não era para variar. Mas ela pode sim variar, o preço do ativo pode variar. O que não pode variar é a renda que você vai receber, porque o que é fixo é a renda e não a precificação do título a mercado. Isso posto, vamos então para as três principais características de uma renda fixa. A primeira é, claro, a renda é fixa, mas o principal é que você sabe quanto você vai ganhar, ou seja, quanto seu investimento vai render antes de você investir. Então existe uma taxa pré-estabelecida. Antes de você colocar o dinheiro no ativo, você sabe exatamente quanto você vai ganhar. Exatamente assim, a taxa que você vai ser remunerado, não necessariamente o valor financeiro. Isso porque essa taxa pré-acordada pode ser tanto um percentual fixo, como por exemplo, você vai receber 15% ao ano nesse investimento. Então é só você calcular 15% em cima do valor que você investiu, você sabe exatamente quanto você vai receber ao final do vencimento desse produto. Pode ser também atrelado a algum indexador, algum indicador no futuro, que é o que a gente chama de uma renda fixa pós-fixada. Então, por exemplo, você faz um investimento que vai te remunerar 100% do CDI. Então, você sabe que no vencimento você vai receber 100% do CDI, só que você não sabe quanto vai ser o CDI no futuro, mas você sabe que vai receber 100% desse valor, seja qual for. Pode ser também uma taxa mista, que tem um percentual de um indicador no futuro e um percentual fixo, como por exemplo, um título que te remunera IPCA mais 5%. Então você vai receber o IPCA no vencimento, que você ainda não conhece quanto vai ser, mais 5%, que são 5%. Então é uma taxa mista, tem um percentual que você já conhece e um percentual pós-fixado. Mas em todas essas formas, apesar de você às vezes não saber exatamente quanto é o indexador, você sabe que você vai receber 100% desse indicador específico, então você ainda assim tem uma renda fixa. Bom, como eu falei que você sabe que você vai receber, por exemplo, 100% do IPCA no vencimento, chegamos então à nossa segunda característica da renda fixa, que é tem vencimento. É um tipo de investimento que tem um vencimento específico. Então você sabe exatamente até quando você vai poder investir nesse ativo. Um terceiro ponto bem importante é que a renda fixa, ela é majoritariamente um empréstimo, seja para quem for. Pode ser um empréstimo para o governo, como por exemplo num título público, em que você empresta dinheiro para o governo, e por emprestar dinheiro ele te remunera alguma coisa a mais do que o que você colocou para valer a pena o seu empréstimo. Você pode emprestar também para um banco, por exemplo, através de um CDB, de uma LCI ou uma LCA, ou você pode emprestar também para uma empresa diretamente, através de uma debênture, por exemplo. Então, a renda fixa, seja para quem for, é um empréstimo financeiro e, por ser um empréstimo, você recebe alguma coisa a mais do que você colocou para remunerar seu esforço de emprestar o seu dinheiro. E é por isso também que tem o vencimento, afinal, ninguém quer emprestar dinheiro para ninguém sem saber quando vai receber de volta, né? Agora que sabemos o que é uma renda fixa, fica até mais fácil de entender o que é uma renda variável, que é justamente um ativo que não tem essas três características, ou seja, não tem taxa pré-determinada, ou seja, antes de você investir, você não sabe quanto é a renda que você vai receber naquele investimento. Então você não conhece a rentabilidade antes de investir. O segundo ponto é um ativo que não tem vencimento. Então você pode colocar o seu dinheiro lá para perpetuidade. É um ativo que tem um prazo indefinido. E o terceiro ponto a renda variável não é um empréstimo. No caso de um ativo de renda variável, por exemplo, as ações, quando você investe em uma ação, você se torna sócio, proprietário dos ativos daquela companhia. Você tem um pedacinho daquele empreendimento. Então, não é necessariamente um empréstimo. Agora fica mais fácil a gente conseguir alocar os fundos imobiliários dentro de uma dessas caixinhas, renda fixa ou renda variável. E claro, são ativos de renda variável, porque você não sabe quanto você vai receber em renda, é um tipo de ativo que tem prazo indefinido
E você não está emprestando dinheiro para ninguém. Quando você aloca em um fundo imobiliário, você se torna sócio daqueles empreendimentos, ou seja, você é dono de um pedacinho de cada um daqueles prédios, por exemplo, de um fundo de tijolo. Então, um pedacinho de um shopping, um pedacinho de uma laje, tudo aquilo ali é seu, porque o dono do fundo imobiliário não é o gestor, é você, investidor cotista do fundo. Bom, Lana, agora eu já sei o que é um fundo imobiliário, ele é uma renda variável e não uma renda fixa. Mas no final das contas, o que vale mais a pena? O que me paga mais? A renda fixa ou a renda variável? Vamos aos detalhes. Nesse mês, por exemplo, o CDI veio 1,1% e o IFIX caminhou 0,20% em retorno total. Então você pode pensar logo de cara, bom, se nesse mês só teve toda essa diferença, teve só 0,20 no mercado de fundos imobiliários e 1,1 no mercado de renda fixa, por exemplo, que remunera o CDI, vale muito mais a pena a renda fixa, certo? Não necessariamente. Por quê? Um fundo imobiliário, por exemplo, ele pode estar pagando um pouco menos agora, mas pode ser uma questão pontual. Digamos, num fundo de tijolo, pode ser que ele esteja com uma vacância importante no seu portfólio, e mês que vem ele fecha um contrato com vencimento em 30 anos, que ele vai aumentar em 10%, por exemplo, 5%, 2 centavos que seja a sua rentabilidade, a sua distribuição de rendimentos. Então, como a renda variável, essa situação pode mudar. É importante você entender por que aquele fundo está pagando aquele tanto, seja por uma questão de portfólio ou uma questão mesmo de mercado. Agora, o contrário também é verdadeiro. Pode ser que um fundo esteja pagando mais do que o CDI agora, por exemplo, mas mês que vem a situação mude, tem alguma vacância importante, tem um default, ou seja, uma falta de pagamento de alguns devedores, e o fundo começa a pagar menos. Sua renda fixa, faça chuva ou faça sol, a renda é fixa e você vai continuar recebendo a mesma coisa. Então, esse é um ponto importante para considerar. A renda fixa tem a previsibilidade de receita, seja ela maior ou menor do que da renda variável, porque você não sabe, você vai ter que fazer uma comparação constante, porque a renda variável varia. Você tem a previsibilidade de receita na renda fixa, então pode ser que às vezes ela seja superior ou inferior, mas você sabe quanto vai ser. Então, isso vai muito do seu perfil. Outro ponto importante é, digamos que a sua renda fixa esteja então te pagando 1,1% ao mês e você tem fundos imobiliários ali que estão te pagando 0,8%, por exemplo, ao mês. Ok, é um pouco menos, mas você precisa lembrar que os rendimentos dos fundos imobiliários eles são isentos de imposto de renda para pessoa física. Já na renda fixa, incorre tributação sobre os ganhos que você recebe de rendimentos. Então, tem essa diferenciação também de tributação, que pode impactar seu resultado no final do dia. Um terceiro ponto a se considerar é que nos fundos imobiliários você não recebe só via rendimentos, você ganha também através da variação das cotas a mercado. Então, de acordo com a oscilação das cotas, seja subindo ou caindo, isso vai impactar também no seu retorno total, que é o rendimento mais a variação das cotas. A longo prazo, nesse momento que estamos vivendo, principalmente com o fechamento da curva de juros futura e o mercado de fundos imobiliários se valorizando, você pode ter ganhos expressivos via valorização das cotas, além do retorno via rendimentos. Os fundos imobiliários também possuem uma certa proteção natural contra a inflação, seja nos fundos de tijolo ou nos fundos de papel. Nos fundos de papel fica mais fácil de entender, porque depende do seu indexador. A maioria dos fundos de papel são indexados à inflação, seja através do IPCA ou do IGPM. E se você não sabe o que são esses indicadores, recomendo você assistir meu vídeo anterior para entender exatamente o que são. Então, como a maioria é atrelada, pelo menos em algum percentual, à inflação, de acordo com o aumento da inflação, por exemplo, as receitas recebidas pelo fundo também aumentam e você recebe mais dividendos. Então, apesar da inflação, por uma ponta, poder estar corroendo o seu poder de compra, a sua rentabilidade nos investimentos aumenta e você tem então essa proteção. Do outro lado, nos fundos de tijolo, periodicamente os contratos de aluguel eles são corrigidos pela inflação, também de acordo com o IPCA ou IGPM, a depender do contrato. Então você tem também o aumento da receita do fundo, a receita de aluguel, de acordo com a variação da inflação. Na renda fixa, nem sempre isso é verdade, depende do indexador do seu ativo e da classe em que ele está. Lana, você falou de fundo de papel, mas fundo imobiliário de papel não é um fundo que investe em renda fixa? Qual que é a diferença desses dois ativos, por exemplo? Bom, é como se você comesse um bolo de fruta e uma fruta. Apesar de ter fruta dentro do bolo, ele continua sendo um bolo e tem todas as características e de tabelas nutricionais e calóricas que tem um bolo e não uma fruta. Então, um fundo imobiliário de papel, apesar de ter dentro de si renda fixa, ele ainda é um veículo para investir em renda fixa. Você está investindo numa renda variável, que está investindo numa renda fixa. Então, você, investidor, está tomando os riscos e as características de um ativo de renda variável, que é esse veículo para você investir na renda fixa. Então, apesar de ele ter uma rentabilidade de renda fixa, ele ainda tem todas as características boas e ruins de uma renda variável. Mas então, se a renda variável tem características boas e ruins e a renda fixa também, qual que é o investimento certo para você? Depende. Depende do seu objetivo, depende de quanto tempo você quer investir, depende do seu perfil de investidor. Por quê? Na renda fixa, como eu falei, você tem uma previsibilidade de receita. Você já sabe qual vai ser o seu retorno
então você tem uma maior estabilidade. Então, caso seja esse o seu perfil, uma pessoa que precisa saber mais ou menos quanto você vai ganhar, é melhor uma renda fixa, porque está mais de acordo com esse objetivo. Na renda variável, você não vai ter essa certeza, então pode ser que você passe por algumas dificuldades e alguma instabilidade no caminho. Caso você não tenha o perfil de passar por isso e não seja o que você está precisando nesse momento da sua vida, talvez seja mais ideal você investir numa renda fixa. O segundo ponto é o seu horizonte de retorno, ou seja, digamos que você está investindo para você resgatar daqui a um ano, para você poder comprar um imóvel, para você poder fazer uma viagem, para você poder pagar o intercâmbio do seu filho. Então, se você tem um prazo específico para resgatar, vale mais a pena você investir num ativo que tem um prazo de vencimento, ou seja, uma renda fixa. Na renda variável, como você não tem um prazo determinado, se você precisar resgatar daqui a um ano, pode ser que daqui a um ano o momento de mercado não esteja muito adequado e você tenha que vender suas cotas de fundos imobiliários, por exemplo, ou de ações, no prejuízo. Então você vai acabar perdendo dinheiro. Então, caso você tenha um objetivo específico, de uma data específica de resgate, seria mais adequado você investir em um ativo que tem um vencimento específico para evitar perder capital por esperar condições de mercado que você não sabe quais são para fazer um resgate da renda variável. Isso está muito ligado com outro ponto que é a oscilação das cotas a mercado. Quando você investe com um objetivo de muito curto prazo, você provavelmente não vai ficar confortável em ver a oscilação das cotas a mercado, subindo, caindo mais, depois subindo mais. Isso pode te dar alguma instabilidade e você não vai ficar tranquilo e confortável com o seu investimento. Então pode ser que isso não te traga o sossego de saber que você está ganhando dinheiro e alocando com um objetivo específico, e sim te traga a instabilidade de ver o seu dinheiro todo dia mudando ali de valor na sua conta. Então, para investir em renda variável, é mais recomendável que você tenha um objetivo específico de longo prazo, para que a oscilação das cotas não interfira tanto no seu emocional. E isso vai muito também do seu perfil. Se você é uma pessoa que aguenta ver a oscilação, ótimo, a renda variável pode ser para você. Se você é uma pessoa que não gosta nem um pouco e não se sente confortável, recomendo um ativo que não tenha tanta volatilidade, como, por exemplo, a renda fixa. E por falar em longo prazo, vamos então a uma última característica, que é esse horizonte temporal de investir para o longo prazo. No longo prazo, a gente tem aqui um levantamento dos últimos 13 anos aproximadamente, a performance do IFIX, ela bate todos os benchmarks, ou seja, todos os outros indicadores, inclusive o CDI líquido. Por quê? Quando a gente faz uma comparação do IFIX com o CDI, que eu já vi muita gente fazendo, o CDI, claro, ganha de todos os outros ativos. Mas a gente tem que considerar que incorre uma tributação em cima desse ativo. Então, se a gente fizer uma comparação do IFIX com o CDI líquido, o IFIX, ele majoritariamente, ou seja, a maior parte do tempo, não sempre, é claro, ele tende a ter uma performance superior. Então, se você investe por longo prazo, com o objetivo de uma aposentadoria, de construir sua liberdade financeira, os fundos imobiliários podem ser, sim, uma excelente alternativa à renda fixa para complementar a sua carteira. Então, para escolher o melhor produto para você, é importante você entender as características e os riscos de cada uma dessas classes de produtos e saber também os seus objetivos específicos para saber se cada ativo está de acordo com aquilo que você está buscando. Mas também você não precisa escolher entre um e outro, você pode ter os dois, a depender do percentual, de acordo com o que você precisa. Se você puder, diversifique, essa é a melhor coisa que você pode fazer pela sua carteira de investimentos. Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais um programa Investindo com a Lana. Eu espero que eu tenha te ajudado a compreender melhor o que é uma renda fixa, o que é uma renda variável e o que são então os fundos imobiliários dentro desse contexto. E que você não precisa escolher entre um ou outro ativo, e sim compreender o seu objetivo e dentro disso fazer a diversificação mais adequada para a sua carteira de investimentos. Se você gostou desse conteúdo, deixa um like aqui, deixa um comentário sobre o que mais você gostaria de ver nos próximos programas. E segue lá meu Instagram, @lanainvest, pode fazer perguntas, pode falar comigo e acompanhar todos os ótimos conteúdos que eu tenho postado lá também. Muito obrigada pela sua presença aqui e a gente se vê na próxima.